mas eu gostaria de registrar um período na minha vida que eu fui trazido para o trabalho federativo. Não me lembro exatamente o ano e o período. A Federação Espírita do Estado da Bahia estava vivendo um momento de muitas intrigas, muitas dificuldades, e havia um processo de eleição em curso em que uma chapa opositora estava questionando a legitimidade dos regulamentos que foram estabelecidos para a própria eleição. Então, eu me aproximei do grupo e verifiquei os documentos, talvez com a minha experiência de secretaria, alguma coisa de jurídica, que às vezes a gente vai se interessando. Então, eu falei para o então marido da presidente, o nosso Peixinho, com esse regimento, vocês vão provocar efetivamente uma reação jurídica do grupo opositor, porque essa forma do regimento está equivocada, ela é autoritária, ela pode criar dificuldades. E então eles me convocaram para redigir um novo regimento para as eleições. Nós redigimos e conduzimos a partir daí o processo eleitoral na federação e houve, naturalmente, desvaneceu-se aquele aspecto do conflito que estava se instalando no processo federativo. Inclusive, foi um momento muito interessante, porque Divaldo, Nilson, Nilo, todos esses são sócios da Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas as eleições da federação, na verdade, não atraem muita gente. Votam aquele grupo pequeno, mas de maior engajamento. Mas, nesse momento, havia, vamos dizer assim, uma ameaça para o movimento espírita, porque, efetivamente, as coisas não estavam harmonizadas e rumavam para um dissídio que poderia abalar profundamente a marcha da divulgação da doutrina espírita no estado da Bahia. E, praticamente, o processo foi revertido, o grupo que deveria ser eleito foi eleito, efetivamente, com uma larga maioria de votos, e o grupo dissidente, efetivamente, foi afastado e afastou-se a nuvem da discórdia que estava se estabelecendo na Federação Espírita do Estado da Bahia. Eu registro esse fato porque isso me valeu, depois das eleições, aí me convidaram, você vai ser o presidente do conselho diretor, porque a Federação Espírita tem um conselho diretor e tem uma diretoria executiva. Eu fiquei em dúvida se deveria fazê-lo ou não, mas fui atraído, talvez, pela necessidade de consolidar aquele processo, e aí aceitei e fiquei um pouco distanciado da Mansão do Caminho nesses períodos de 3 anos de mandato junto à Federação Espírita do Estado da Bahia. Isso me causou assim, uma grande saudade, né? Sentia muita falta da Mansão do Caminho, mas não podia conciliar as duas coisas. Continuei frequentando o Centro Espírita Caminho da Redenção, mas exerci de uma forma não muito eficaz o meu mandato de segundo secretário do Centro Espírita Caminho da Redenção. Veio a renovação, a nova eleição da federação, e eu fui chamado para repetir o mandato e eu aceitei, que não deveria ter aceitado. Eu acredito que estava na programação do mundo espiritual, que talvez eu ficasse com um mandato para consolidar as coisas,
Mas o segundo mandato da Federação Espírita do Estado da Bahia, eu sinto hoje que não estava no meu programa. Quando retornei à secretaria para exercer bem o meu papel lá na Secretaria da Mansão do Caminho, já encontrei muitas dificuldades acumuladas, não por incompetência da secretária-geral, mas por impossibilidade dela cuidar sozinha, de um volume de coisas muito grandes. A Mansão do Caminho, o processo de administração da Mansão do Caminho, como na tesouraria, é muito complexo, na secretaria também é muito complexo. Esses dois órgãos, eles funcionam muito integrados hoje e sempre foram integrados, mas à custa de muito esforço, eu fui recuperando o trabalho, e eu fico imaginando a paciência de Divaldo, sempre ele espera por nós, né? A paciência dos espíritos, dos bons espíritos, sempre esperando por nós, ainda que a gente faça uma curva, mas sempre eles estão esperando por nós. E a gente fica imaginando as curvas da evolução. Quantas curvas muito mais longas nós espíritas às vezes fazemos no nosso roteiro de crescimento, nos nossos compromissos com nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes fazemos curvas enormes, percorremos atalhos muito perigosos até encontrar o rumo certo da nossa liberação espiritual.